Olá pessoal, vamos começar aqui no nosso canal Rezar e Amar uma nova série realizada com muito carinho para vocês, a série Advento. Iniciamos hoje o tempo do Advento. As igrejas estarão acendendo a primeira vela da coroa do Advento. Esse tempo é de esperança, mas também de busca do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro, nos dando mais uma vez uma chance para a nossa conversão. O Advento é a época que antecede o Natal, composta de 4 domingos e dias da semana antes do dia 24 de dezembro. Esta palavra Advento tem origem no latim adventus, do verbo advenire, que significa chegar, significa chegada. É um tempo de expectativa, de espera, quando os cristãos preparam seus corações para a vinda do menino Deus. Para esta preparação que faremos juntos aqui no nosso canal, vamos usar como inspiração a Bíblia, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, o livro Descobrir São Francisco de Assis, o livro Os Escritos de São Maximiliano Kolbe, os Evangelhos Apócrifos. Alguém aí perguntou o que são mesmo Evangelhos Apócrifos? Você não se lembra? Eu respondo. São todos aqueles textos religiosos centrados em Jesus que não estão dentre os livros da Bíblia, porque não são considerados pela Igreja como autênticos e inspirados. Por exemplo, pelo proto-evangelho de Tiago, um dos evangelhos apócrifos, conhecemos a presença do boi e do burro na Gruta da Natividade e também o nome dos pais de Maria, Ana e Joaquim. Vamos também contar detalhes da vida deles, da vida de Ana, de Joaquim, de Maria, de José, como foi a gravidez de Santa Ana, como ela e São Joaquim eram, que tipo de vida levavam, como foi o nascimento da Virgem Maria, sua vida até ela se casar com José, como era a família de José e o casamento deles. Ah, já estou ouvindo vocês me perguntando em voz alta. Vamos saber esses detalhes da vida deles? Como pode ser isso? Um romance? Não, de jeito nenhum, nada de romance. Eu vou contar a vocês através dos fatos revelados misticamente à beata alemã Ana Catarina Emmerich através dos seus êxtases. Catarina tinha êxtases muito frequentes. Êxtase é um estado de espírito que é extraordinário, no sentido de que a mente transcende seu estado habitual. O êxtase não é uma negação da razão, é um estado mental em que a razão está além de si mesma, um estado de alma distante, concentrado na contemplação de Deus e das coisas do mundo sobrenatural. Muitos santos tinham êxtases, como por exemplo São Francisco de Assis, Santa Catarina do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, São João da Cruz, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila e muitos outros. Ana Catarina era uma religiosa da congregação das Agostinhas, uma mística alemã que viveu no século XVIII e morreu no início do século XIX. Ana Catarina, desde muito criança, teve visões, conversando familiarmente com o menino Jesus e com São João Batista, também menino. Essa capacidade visionária não parou de crescer ao longo de sua vida. Ao contrário, só aumentou. E o próprio Jesus Cristo teria dito a Ana Catarina que seu dom de ver o passado, o presente e o futuro em visões místicas era o maior de toda a história. A vida obscura de Catarina foi cheia de dificuldades e doenças. Entrou aos 28 anos no convento e sofreu muito lá. Sua origem pobre, sua pouquíssima instrução, suas graças extraordinárias totalmente incompreendidas pelas outras religiosas e as suas contínuas doenças foram mal recebidas
na comunidade. Ela possuía o dom de conhecer os pensamentos das pessoas e sabia as críticas e o que as outras religiosas pensavam dela, mas as religiosas achavam que ela escutava atrás das portas, que as espiava. Ana Catarina tinha uma alma reparadora, contraía muitas doenças e sofrimentos iguais às de outras pessoas que ela oferecia a Jesus para que essas pessoas fossem curadas. A doença só passava quando a pessoa por quem ela suplicava a graça recebia. Isto era completamente incompreensível para a comunidade religiosa, para os médicos e para a própria Ana Catarina. Além das visões, Ana Catarina tinha a capacidade de reconhecer objetos ligados ao mal, lugares amaldiçoados por crimes acontecidos em passado longínquo, e sabia com antecedência o local onde o Santíssimo Sacramento passaria pelas mãos de um padre que iria levar a extrema-unção a algum moribundo. E ela ficava ajoelhada, aguardando no caminho até que ele passasse, para que ela pudesse adorá-lo. Durante toda a sua vida, ela fez penitências pelas almas do purgatório e afirmava que havia maior mérito em rezar por elas do que por aqueles que ainda estavam vivos. Dormia e comia o menos possível e separava sempre um pouco de comida para os mais pobres. Por fim, deixou completamente de comer, passando apenas a beber água, e o seu alimento durante os últimos anos da vida foi exclusivamente a Santa Eucaristia, o Santíssimo Sacramento. Ana Catarina recebeu os estigmas de Jesus, como Padre Pio, como São Francisco de Assis e outros santos. Estando em êxtase, viu o Senhor crucificado, cujas chagas brilhavam intensamente. Dessas chagas saíam raios de luz em direção às mãos, aos pés e ao lado de Catarina. E nesses lugares abriram chagas que começaram a sangrar na mesma hora e não paravam. Como havia muita gente com curiosidade a esse respeito, inclusive da igreja, ela rezou por muitos anos para que os estigmas, as chagas que recebeu, deixassem de ser visíveis. Oração esta que acabou por ser atendida, embora no lugar das chagas tenham ficado cicatrizes brancas, mas desaparecidas, e que voltavam a se abrir em todas as sextas-feiras da paixão de todo o resto de sua vida. Somente nesses dias das sextas-feiras santas, as chagas voltavam a sangrar abundantemente. Ela foi sujeita a vários exames por iniciativa de médicos, da igreja, das autoridades civis, mas todos concordavam em não encontrar explicação científica para os fenômenos que aconteciam com ela. As revelações de Ana Catarina sobre a paixão de Jesus foram a fonte principal de inspiração para o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. As suas narrativas são narrativas oculares de acontecimentos e personagens do Antigo e do Novo Testamento, sobretudo da vida de Jesus e de Maria. Como se esses acontecimentos, como se Ana Catarina tivesse sido transportada ao passado, fornecendo pormenores que não são conhecidos através dos relatos bíblicos. Sabemos que depois de Jesus Cristo, Deus não tem mais o que falar, mas às vezes há outras revelações e sinais dados por Deus que não pertencem ao depósito da fé, cujo papel não é de aperfeiçoar ou completar a revelação divina de Cristo, não mesmo, mas de ajudar a vivê-las mais plenamente numa determinada época da história. Nas manifestações proféticas é sempre o Espírito Santo, o santificador, aquele que fala pelos profetas. O Papa Emérito Bento XVI, quando ainda era o cardeal Ratzinger, escreveu que o valor de uma revelação privada é a sua orientação para o próprio Cristo.
ele revela admitir o valor profético das revelações particulares. O valor profético das revelações particulares e que o carisma da profecia deve ser investigado e examinado minuciosamente pela igreja e não pode ser depreciado. Então, já conhecemos um pouquinho da vida da beata Ana Catarina Emmerich. É através de suas visões que vamos meditar o que antecede a vida de Jesus. Tudo se passa como se Ana Catarina fosse uma testemunha ocular dos relatos mais importantes da história da salvação. Isso nos deixará mais perto dessa sagrada história, para que possamos progredir na nossa caminhada espiritual e nos sintamos cada vez mais próximos do Verbo da vida encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelo seu infinito amor por nós. Depois de amanhã, dia 30, será nosso próximo vídeo e então falaremos dos pais da Virgem Maria, Ana e Joaquim, os avós de Jesus. Esse vai ser o tema do próximo capítulo da nossa série Advento. Vigilantes e caminhantes, vamos ao encontro daquele que está a chegar. Nos deixemos tocar pela misericórdia que dorme ainda criança em nós. Convidemos as pessoas, as famílias, os amigos, os conhecidos para participarem conosco deste tempo, para que todos possam ter a oportunidade e a alegria de celebrar esse tempo fantástico. Vamos compartilhar, vamos sair do comodismo para ir ao encontro do Senhor, que se revela na família, na comunidade e principalmente nas pessoas sofridas e necessitadas. Estamos numa imensa crise material e espiritual neste mundo. No Brasil de hoje, vamos fazer a nossa parte, tanto espiritualmente quanto materialmente. Vamos convidar as pessoas a rezar, vamos transmitir a nossa fé. Tenhamos palavras de esperança, de conforto, de encorajamento, de amor. Tocados pela pobreza e singeleza de Deus, revestidos da nossa fragilidade e humanidade, estejamos com o coração aberto para acolher o nosso próximo, aquele que necessita de nós. Não deixemos de dar esmolas, de ajudar no que for necessário e estiver ao nosso alcance. Dar nosso apoio material, principalmente aquelas pessoas que se encontram próximas de nós. As que vierem ao nosso encontro ou que estejam porventura em nosso caminho por algum motivo. Jesus vai chegar sem aviso, sem alarde. Sua chegada silenciosa e pura nos pede acolhimento, vigilância, atenção, sacrifício, oração. Vamos pedir ao Espírito Santo nas nossas orações particulares, em nossas conversas com Deus, que Ele nos conduza, que nos ilumine e nos dê discernimento para compreender o nosso chamado para esse tempo, a prestar atenção aos sinais de Deus. Vamos rezar juntos esta pequena súplica? Senhor, que todos os meus pensamentos, palavras, sentimentos e ações estejam orientados apenas para Ti, para que os transforme e os ordene. Para finalizar, peçamos que nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nosso coração para nos conservar, que Ele seja nosso guia para nos conduzir e que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e por nós, derrame sua bênção. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês gostaram do nosso vídeo hoje? Aprenderam? Comentem aqui, se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem.
Vamos rezar e amar.